Porteira aberta, seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Ele é formado em Direito, sócio de uma empresa gestora de fundos de investimentos e até de uma startup que oferece informações e soluções para profissionais do agro. Mas quando perguntam qual atividade é a que mais o define, nosso convidado é rápido na resposta: ser um criador de vacas. A profissão que o orgulha é uma herança do saudoso pai, que no fim dos anos 90 adquiriu terras em Mato Grosso e começou a investir na pecuária. Anos mais tarde, após formado, o jovem criado na área urbana fortaleceu o elo com o campo, acompanhando a rotina do pai nas fazendas durante quase uma década. Pegou gosto e, gradativamente, começou a ganhar voz nas conversas e debates em defesa do setor, como você vai ouvir no bate-papo que já vai começar. A manhã estava fria quando conversei com o Brás Pérez Neto. De agasalho e fone de ouvido, o jovem empresário e produtor rural falava de Goiânia, onde mora com a família. Parecia estar à vontade, o que se confirmou quando começou a falar sobre a admiração que tem pelo agro. Não apenas por ser a atividade que mais o aproxima dos momentos que viveu com o pai, mas pela convicção de que no campo tudo é diferente, mais intenso, mais belo, mais vivo. O rapaz, que chegou a falar 5 idiomas, atualmente preside a Liga do Araguaia, movimento formado por um grupo de pecuaristas e que completa uma década este ano. Além de um balanço sobre as ações e conquistas da Liga, ele fala sobre projetos futuros, como a intensificação do turismo rural naquela região e a criação de um selo próprio da carne produzida pela Liga do Araguaia. Brás Pérez Neto, cara, que satisfação recebê-lo aqui no podcast do Patrone, né? Uma sugestão agradecendo, inclusive, que fez o meio de campo ali da Flávia, né? Que também está no time de comunicação de vocês, né? Auxiliando também na comunicação, uma colega minha faz parte ali da rede AgroJor. Aliás, Flávia, obrigado mais uma vez, tá? Pela sugestão muito bem aceita, e que bom que deu certo da agenda também coincidir aqui e a gente está batendo esse papo aqui. Brás, seja bem-vindo ao podcast do Patrone, cara. Como é que você tá? Sei que tá passando um friozinho aí em São Paulo no dia que nós estamos gravando aqui o bate-papo, né? Hoje tá frio aqui. Prazer, Luiz. Obrigado demais pelo convite. Prazer enorme estar aqui com vocês. Maravilha. Cara, de tradição no podcast, vamos lá, vamos conhecer um pouco da tua história, né? De onde você vem, a tua origem, né? Nascimento e ligação com o agro. Como começa a tua história? Tua história de vida e tua história de ligação com o campo, evidentemente. Eu sou nascido e criado em Goiânia, sou goiano, e minha ligação com o meio rural veio do lado do meu pai, tá? Ele nasceu em Montevidéu, que agora ficou chique, né? Mas na época ele falava que ele era de Rio Verde, né? Porque ninguém conhecia Montevidéu. Mas ele nasceu ali em Montevidéu, muito novo, já saiu de lá, né? O pai dele faleceu antes de ele nascer, né? Então a mãe dele, né, minha avó materna, já foi para Goiânia super nova, só que ele voltava sempre ali, passava férias com alguns parentes e tudo mais, né? E ele tinha uma ligação muito forte com o campo. E ele é totalmente self-made man, né? Ele e minha mãe sempre trabalharam juntos, sempre foram um casal ali, parceiros em tudo, né? Conseguiram construir alguma riqueza ali na vida urbana mesmo, né? Eles tinham uma indústria. E na primeira oportunidade, basicamente, ele foi para o Mato Grosso. Acho que era até um sonho do pai dele, né? Todo mundo, Mato Grosso tem essa aventura, né? Até hoje. E ele começou a comprar terra no Mato Grosso, né? Isso finalzinho da década de 90, início dos anos 2000, né? Então eu acompanhei ele nessas idas para o Mato Grosso, comprando área, abrindo área, né, convertendo área, ia em todas as férias ali com a família, né, então minha ligação com o campo veio muito pelo meu pai, né, e eu fui fazer faculdade, né, na verdade, vim fazer faculdade em São Paulo, né, fiz direito, né, na USP aqui em São Paulo. Eu brinco que eu fiz direito para economizar se algum dia algum advogado quiser me cobrar caro demais, né? Porque eu mesmo nunca exerci nada ligado a nenhuma carreira estritamente jurídica, né? E acabei vindo aqui para uma vida super, super urbana, mas na verdade no final da faculdade eu já comecei a me envolver ali com o dia a dia de fazenda e tive alguns longos anos ali compartilhando a atividade mesmo com meu pai,
né? Era uma atividade ali realmente de pai e filho, né? Que eu tive o prazer de por quase 10 anos, tocar ali com meu pai. E ele veio a falecer ano passado, de maneira super, super precoce. E hoje eu assumi todas as atividades ali, todas as responsabilidades, né? Inclusive familiares, tudo que envolve, né? Que a gente sabe que envolve essas atividades rurais, né? Que são atividades super familiares. E hoje realmente a responsabilidade total do negócio, já há um tempo, na verdade, mais de um ano, já há uns 3, 4 anos aí, realmente a responsabilidade é minha, mas tive essa história, assim, até acho que nos períodos de convívio mais intensos com o meu pai foram esse período de trabalho na fazenda, né, que sou muito grato de ter tido, né, então realmente meu contato com o campo veio daí. Eu tenho outras atividades, assim, mais urbanas, digamos, né, eu sou sócio de uma gestora de recursos, gestora de fundo de investimento em São Paulo, chamada Planalto Capital, e também sou sócio de um aplicativo de agro, o AgroApp. Tá? Entre outras atividades em associação, eu sou presidente da Liga do Araguaia, sou diretor na CIA de Melhoramento, então tem alguns outros chapéus na cabeça aí, acabo me envolvendo em uma série de assuntos diferentes, mas gosto bastante assim de realmente participar dessas iniciativas. Pô, cara, que legal. E aí essa ligação que você teve com o agro, como você explicou, né, e serviu também como uma aproximação, né, desse elo, né, pai e filho, você trouxe isso e certamente ficam lembranças e ensinamentos, como você bem destacou. Como você tem se preparado para gradativamente assumir a propriedade, né, e de um ano para cá, um pouco mais que isso, realmente está tomando as rédeas do negócio? Foi um processo. O sentimento é de que ele foi muito rápido, mas na verdade foi uma coisa por vez. É que realmente o desafio é muito grande, né? Todos esses desafios de sucessão, eles são muito grandes, né? A chance de eles gerarem algum trauma no negócio, na família, são enormes, né? E logo no início, assim, meu pai sempre me deu bastante autonomia, bastante liberdade para experimentar coisas novas, para mudar algumas coisas, né? Então acho que foi um trunfo muito muito grande dele mesmo, é um mérito dele, não é nem meu, né? De ter me dado esse espaço, que acho que é algo raro, né? E isso logo no início ali, eu era super novo, né? Ele já me dava um certo espaço de autonomia ali para realmente eu ir me educando e aprendendo sobre atividade, e procurando o que eu mais gostava, né? Qual que era o meu estilo de fazer as coisas. Então ele me deu essa autonomia cedo. Acho que isso ajudou bastante. É que não acontece em muitos casos e acho que repito, é um mérito principalmente dele mesmo, né? Ele foi ao longo dos anos, Luiz, assim, de maneira realmente super, super precoce, perdendo a capacidade de trabalho. Tá, então eu fui, mesmo antes do diagnóstico da doença do meu pai ali, eu fui assumindo por necessidade mesmo, cada vez mais algumas rotinas, né, e tomando algumas, frente de alguns assuntos, né. Então foi acontecendo naturalmente. Quando a gente realmente teve ali um diagnóstico de uma doença e tal, ele veio a falecer depois de pouco tempo, né, a gente descobriu de onde vinha várias complicações, eu já estava à frente, assim, da maior parte das responsabilidades, sabe? Então isso aconteceu realmente uma coisa por vez. O desafio mesmo foi lidar com uma doença rara, difícil de difícil diagnóstico, ao mesmo tempo de uma sucessão, ao mesmo tempo do cuidado do meu pai, né? Os cuidados que envolveu, né? Cuidar dele ali nesse período, né? Então foi muita coisa ao mesmo tempo, eu diria. Mas do ponto de vista de aprendizado sobre trabalho, sobre atividade mesmo, né? Foi uma coisa de cada vez. Se eu pensar assim, desde a minha infância até hoje, foi um longo processo aí de amadurecimento, de aprendizado e de ganho de experiência mesmo. Como deve ser, né? Acho que quando isso acontece de uma vez, cai uma bomba ali no colo da pessoa, né? E ela não sabe reconhecer macho de fêmea, né? Acho que é extremamente problemático. A gente conhece várias histórias de isso ter dado muito errado, né? As histórias de isso ter dado certo são a exceção da exceção. Maravilha, cara. Acho que é por aí mesmo, né? E você disse, é algo gradativo, né? Vai se acumulando o conhecimento, a vivência ao longo dos anos. Você lembrou, inclusive, a infância aí. E realmente é um processo, né? Agora, eu vou aproveitar que você falou da infância. A gente tem um ponto tradicional aqui no podcast, que é saber a primeira imagem de campo que te vem à mente, cara. A primeira lembrança, a primeira recordação que você tem de uma área rural. Certamente da infância, mas qual o que vem na tua cabeça aí? Olha, é até engraçada a resposta para essa pergunta. Eu estava na fazenda poucos dias atrás, com a minha família. E é uma das minhas primeiras memórias, não é uma das mais recentes, uma das mais, eu acho que eu tenho memórias de mais novo do que isso.
Mas sempre que eu lembro das minhas primeiras memórias, me vêm as duas mesmas cenas. Que é eu andando a cavalo com meu pai, em dois lugares específicos da fazenda, saindo muito cedo ali, do lado da sede da casa, ali na Baía dos Cavalos, saindo logo em uma baixada que tinha ali, em outro lugar, em outro canto da fazenda, que a gente chama de Furnas, né, que tem um córrego com esse nome, e um pasto bem arborizado, assim, que tem bastante macaúba, e são as duas memórias fortes que eu tenho, assim, de criança e que eu tenho muito, muito prazer em ter mesmo, que é uma memória minha com meu pai, e é uma das primeiras memórias de beleza que eu tenho, é isso que eu acho mais interessante. Sempre que eu lembro, quando que eu conheci o que era bonito, sabe, que você olha para uma coisa assim e fala, não sua visão, mas também o cheiro, o sentimento na pele, seu estado de espírito naquele momento, são as duas primeiras lembranças de beleza que eu tenho da vida. Então isso são duas memórias que eu guardo com bastante carinho e lugares que eu volto até hoje, para lembrar não só do meu pai, mas também para admirar simplesmente. E isso é muito típico de atividade rural, né, Luiz? A gente é praticamente impossível você ter uma relação de trabalho no agro. É uma palavra um pouco simplória, mas acho que é a palavra mesmo, as pessoas entendem. É quase impossível você ter uma relação com trabalho no agro normal. Sempre envolve tanta coisa. Você, porque você quer ou porque você não quer? Porque você assumiu uma fazenda a contragosto, e isso envolve questões familiares suas, porque você assumiu por gosto, isso envolve questões familiares suas, porque existe alguma sociedade de alguma maneira entre a família, ou porque você comprou porque você gosta. Ninguém simplesmente compra uma fazenda porque achou um bom investimento, nunca vai lá e vai lá como, mesmo a pessoa mais rica que seja, ela tem algum gosto por aquilo, né? E isso eu acho muito diferente de atividades urbanas, né? Muitas vezes tem uma relação, não, aquilo é meu trabalho, eu vou lá, ganho meu pão, volto para casa. Tem dia que eu acho mais legal, dia que eu acho menos legal, me veria fazendo outras coisas e tá tudo bem, né? Enquanto isso, em atividade rural, falando do meu caso aqui específico, né? Eu, apesar de novo, né? Se você me perguntar o que eu faço, né, eu sempre falo, eu crio vaca, né, eu tenho outras atividades? Tenho, mas o que eu faço? Eu crio vaca, eu me vejo perdendo todas as outras pontas de atividade. Eu posso um dia não estar no mercado financeiro, eu posso um dia não ter um aplicativo, uma startup de agro, posso um dia não plantar lavoura, posso um dia não fazer recria, posso um dia não confinar boi, mas eu não me vejo não criando vaca, entende? É uma questão de identidade mesmo, né? Que é muito arraigada na gente, né? E isso eu acho muito, muito bonito, assim, algumas vezes até trágico, né, dependendo da situação da pessoa, mas eu não deixa de ter sua beleza, sabe? Essa relação de trabalho com o campo, ela é bastante atípica do que as pessoas estão acostumadas, e muitas vezes as pessoas elas demoram a entender isso até elas estarem naquela posição. Ela fala, não, realmente, não tem como ser só um trabalho, né? Nem que a contragosto não vai ser só um trabalho, nem que pelo lado ruim de ter que se envolver com um assunto que você não gostaria de ter que se envolver eventualmente, infelizmente acontece, não vai ser só um trabalho normal, né? Então isso eu acho bastante curioso. Muito legal, cara. Gostei da tua contextualização, né, vindo ali da imagem que te remete a campo e todo o simbolismo que existe, né, e da beleza, como você bem destacou. E gostei da correlação e da explanação sobre isso. Concordo com você. Acho que falar de campo e falar de trabalho em campo realmente não é algo comum, né? Foge ao que as pessoas da área urbana especialmente estão acostumadas, né? E não é só o ambiente de trabalho, é tudo isso que você mencionou que envolve, né? São várias circunstâncias ali que realmente não torna qualquer atividade, por maior, média ou menor que seja, simples, né? Sempre tem um algo a mais ali em vários elementos. E aí, eu queria você acabou respondendo uma pergunta que eu faria logo na sequência. Como você se define hoje, dentro de tantas atividades que você exerce, que você mencionou algumas aqui, como você se encaixaria? Qual aquela atividade que tem mais vínculo contigo hoje? Você acabou respondendo, não sei se realmente seria essa a resposta, mas falou, né? Me vejo como um criador de vacas, né? Com certeza, né? Isso. Algumas coisas são por vocação mesmo, né? Eu tenho algumas áreas que a gente toca uma recria intensiva, já toquei um pouco de confinamento, em situações pontuais. A gente tem áreas de agricultura,
Mas a atividade que eu sempre me vejo não abrindo mão, independente de resultado financeiro, é a cria, que é uma questão curiosa, assim, de identidade mesmo. Eu gosto daquilo, eu gosto de ver a vida, aquele ciclo do recomeço, eu gosto do próprio perfil produtivo mesmo, daquele tipo de controle, do progresso, do melhoramento genético ao longo dos anos, né, que é um trabalho cumulativo ali que você vai realmente construindo, escadinha por escadinha, ali, degrau por degrau, né, ao longo das décadas de vida mesmo, né. Então com certeza, assim, a etapa aí da atividade que eu tenho mais carinho, que eu tenho mais vínculo de identidade, é com a cria. E aí, você está sabendo da novidade? É o ImaCast, uma parceria entre o Instituto Mato Grossense do Algodão e o podcast do Patrone, para levar até você o conhecimento gerado pelo IMA, que desde 2007 exerce papel fundamental para o avanço e a consolidação da nossa cotonicultura. Com episódios mensais, o ImaCast vai debater temas importantes para o sucesso da atividade, sempre com grandes especialistas que vão dividir informações e orientações com foco nos melhores resultados dentro e fora do campo. E olha, o bate-papo tá muito informativo, viu? Para conferir, é só acessar os canais do podcast do Patrone e do IMA Mato Grosso no YouTube ou pela sua plataforma de áudio favorita. ImaCast, democratizando o conhecimento sobre a cotonicultura por meio da comunicação. Vamos agora aproveitar esse momento aqui, Braz. Eu queria que você nos apresentasse justamente, né, a propriedade, né, o grupo de fazenda. Eu não sei se é mais de uma fazenda, o grupo... São 3 propriedades, Luiz, ali no Vale do Araguaia, Mato Grossense, aquela região ali do leste do Mato Grosso, região de Nova Chavantina, Água Boa. Minha família tem 3 propriedades ali na região. A gente tem hoje um pouco de tudo, tá? Tem áreas de ciclo completo, uma área de ciclo completo que é focada em melhoramento genético, né? A gente participa da CIA de melhoramento, que é um programa SAPE, né? Registrado no mapa. Tem uma área de recria e engorda intensiva, a pasto, tá? Um projeto bem legal ali de recria e terminação. A gente tem área de arrendo, de lavoura, tá? E a gente tem área de um projeto de irrigação em parceria em uma outra propriedade, que realmente é uma área de pivô, que tem plantio de feijão, de arroz, enfim, conjunto de culturas ali que viabilizam pela irrigação, né? Então a gente acaba fazendo um pouco de tudo. Tem planos de eventualmente em algum momento fazer um confinamento pequeno, tem uma diversificação boa aí das atividades. Legal, e essa diversificação, né, durante muitos e muitos anos, eu acompanhando a agro há quase 20 anos, eu lembro de muitas vezes, as orientações eram essas, né, vamos diversificar, né, e hoje a gente tem visto cada vez mais não só a diversificação, mas a intensificação das atividades e a complementação, o complemento de agricultura e pecuária, né, sendo na mesma área ou não na mesma área, fazendo um processo de integração, mas ali você trouxe um leque das propriedades de vocês em várias áreas de atuação aí, né, o que também mostra um caminho buscando, né, ter várias alternativas aí, não ficar refém de uma atividade apenas, né? Você também, como empresário, como gestor, enxerga dessa forma? Com certeza, Luiz. Pensando do ponto de vista realmente empresarial, né, financeiro, a atividade hoje ela é muito mais volátil do que ela já foi, né? Claro que também existia seus riscos, suas volatilidades, seus problemas no passado, mas se a gente pegar, por exemplo, pecuária, a série histórica de volatilidade mesmo, a arroba hoje é muito mais volátil do que era, né? E a gente tem muito mais intensificação econômica da atividade mesmo, a gente coloca mais dinheiro em insumo, em tudo, né? Em compra de gado, e nem sempre com as melhores, com todas as opções ali de trapa de preço, por mais que dê para fazer alguma coisa, é uma atividade que tem se tornado mais arriscada, né, a atividade agropecuária. Criando diversificação, a gente diminui o risco do resultado final, né, para todos os lados, não só do ponto de vista pessoal, da família que vive daquilo, né, mas também do ponto de vista do próprio negócio em si, da sua prosperidade ao longo dos anos, né. Se eu tenho um ano que está muito ruim para cria, eu tenho um projeto de recria e engorda que ele vai conseguir comprar bezerro barato. Se um ano está muito ruim para pecuária, talvez é um ano que a lavoura foi bem, está muito ruim para a lavoura, talvez a lavoura irrigada foi o melhor ano da lavoura irrigada. O ano que não choveu e a lavoura de sequeiro foi mal, né? Então isso acaba criando uma segurança para o negócio como um todo, nesse cenário de maior volatilidade, maior intensificação de demanda de capital de giro, para as coisas funcionarem, né?
Claro que não vem sem suas dificuldades. Quando a gente começa a abrir muito leque, né, a dificuldade gerencial ela é muito maior, a dificuldade de conhecimento técnico pessoal mesmo, né, para conseguir tocar essas atividades todas, né, a especialização tem suas vantagens. Então, eu acho que tem que existir um equilíbrio, né, entre até onde eu vou para eu não perder os benefícios da especialização, né, mas não ficar sem ter também, não deixar de ter os benefícios da diversificação. Então é um equilíbrio que varia, como tudo em uma propriedade rural, né? É da situação, da condição, do perfil de cada um, né? Mas é um equilíbrio que tem que ser encontrado. Acho que nem muito em um extremo, nem muito em outro. Mas um tanto de diversificação é necessário e um tanto de especialização também é necessário. Maravilha, cara, maravilha. E aí, Braz, você tá à frente hoje, né? Tá como presidente da Liga do Araguaia, que aliás completa 10 anos agora em 2024, está completando 10 anos, né? O Caio Penido já passou por aqui pelo podcast, também falou um pouquinho, hoje está à frente, né, do IMAC, Instituto Mato Grossense da Carne, é ali da região também, né, uma fazenda inclusive emblemática na região ali do Araguaia. Eu queria que você me falasse um pouquinho, né, sobre a Liga do Araguaia, resumisse um pouco do trabalho que é feito, né, e por que ela conquistou, de fato, esse lugar de referência, né? Todo mundo, quando fala sobre a Liga do Araguaia, sabe que a gente está falando de coisa boa, de belas iniciativas, né? Muito focado com resultado, com sustentabilidade também no seu mais variadas definições de sustentabilidade, né? Ou do tripé que forma a palavra sustentabilidade. E eu queria a tua visão hoje, me falasse desse seu momento como presidente da Liga. A Liga do Araguaia, Luiz, é um grupo de produtores que eu tenho muito carinho, muito orgulho de participar desde praticamente seu início, ali da nossa região do Vale do Araguaia, né? Toda aquela região ali que começa em Barra do Garças, vai até o Xingu, né? O grupo começou ali por um esforço de vários anos do Caio Penido, bastante ceticismo no seu início, né? Porque a gente é um grupo de produtores, tá? Isso distingue bastante a gente. A gente não é associação, a gente não recebe dinheiro de nenhuma maneira, não tem nada de errado nisso, mas a gente não recebe nenhum dinheiro público, nenhum dinheiro de nenhum fundo, e a gente é um grupo de produtores atuando como produtores, pensando nos nossos problemas ali muito regionais mesmo, sabe? Que é um modelo que a gente vê que, felizmente, está até sendo replicado, né, como um grupo de produtores, um negócio bem de baixo para cima, né, bem bottoms up, né, usando a palavra chique, mas como um grupo de produtores que se uniram para atuar nos seus problemas, né, e a gente aí nesses 10 anos, a gente se organiza em projetos, né, a gente elege algum assunto que a gente quer tratar, que a gente acha que tá doendo, né, que é um calo pra gente ali em algum momento, e a gente estrutura um projeto que tem sua equipe, tem sua fonte de financiamento, tem seus participantes daquele projeto específico, né, e a gente ataca aquela questão, né, trabalha aquele tema. Sempre ligados ao fomento do desenvolvimento sustentável da região, tá, e tudo que envolve ser sustentável, sustentabilidade econômica, né, não só a sustentabilidade do ponto de vista ambiental, né, mas óbvio também, mas em todos os aspectos de sustentabilidade. E a gente já teve aí nesses 10 anos um conjunto de projetos. A gente começou, o primeiro projeto ali, foi quando eu entrei no grupo, com o projeto Carbono Araguaia, tá, que na época foi ali o parceiro que patrocinou o projeto, foi a Dow, né, hoje Corteva, que a gente começou a mensurar a emissão de carbono em sistemas de pecuária tropical, tá? Que teve parceria com a Embrapa, teve parceria com a Pangea Capital na época, e que foi bem vanguardista com a GVSES, o Núcleo de Estudo de Sustentabilidade da FGV, um conjunto de parcerias bem legais ali, que foi super vanguarda, assim, em mensuração de emissões de um sistema de pecuária nos trópicos, porque a gente tem esse grande problema que os parâmetros de mensuração de emissões, né, de emissões de gases de efeito estufa em sistemas de agropecuário são todos copiados, né, de um mundo temperado, né, e isso a gente começou a questionar, começou a combater, começou a mensurar ali para nossa realidade específica, né, 10 anos atrás, foi um piloto ali do que a gente está lançando agora, né, coincidentemente 10 anos depois, também lançando um projeto para venda de crédito de carbono no solo, né, a gente pode retomar esse assunto. E a gente tratou vários outros assuntos aí ao longo do caminho, né, regularização ambiental, que é um tema nevrálgico aí pra gente no Mato Grosso, né,
treinamento de pessoas, né, na fazenda, essa parte mais de gestão de pessoas. A gente tem um protocolo socioambiental que a gente desenvolveu em conjunto com a Emaflora, que é um checklist ali de boas práticas para a gente poder fazer uma melhoria contínua mesmo na propriedade, né, isso feito pela gente, né, isso feito pelo próprio grupo ali, claro, com orientação, com consultoria de vários parceiros, mas realmente feito pela gente, para a gente poder fazer de uma maneira que a gente realmente acha que faça sentido, né? Então nossas iniciativas sempre de uma maneira ou de outra vão, né, nessa pegada, sabe, Luiz, de ser uma iniciativa dos produtores, ele olhando para os seus próprios problemas, trabalhando nos seus próprios problemas. Cara, muito legal, né? E realmente é um trabalho, como você disse, que felizmente começa a ser replicado em outras regiões também, porque quando você tem algo consolidado, algo que parte de uma iniciativa coletiva, né? De fato, como você destacou logo no começo da tua fala sobre a liga, e você vê resultados, porque é aquela história, né, de que trabalhando junto com o mesmo propósito, né, você vence barreiras que aparecem, né? São comuns, né? Então, realmente é um trabalho exemplar. E vocês costumam fazer, inclusive, dias de campo tradicionais aí para discutir vários temas, né? Esse ano, o 10º ano aí de história da Liga também, foi um evento bastante robusto, né? O 15º dia de campo aí, né? Uma programação muito repleta para unificar também o conhecimento, né? Disseminar os dados que vocês levantam, as ações que vocês realizam e, claro, também botar todo mundo no mesmo patamar aí de informação. O dia de campo que a gente teve agora foi muito legal, assim, além de ser o dia de campo dos 10 anos da Liga, né, um dia de campo emblemático. Foi uma boa representação do perfil dos parceiros e dos assuntos que a gente trata, né. Então, falando assim, de ser um grupo de produtores, né, a gente respeita muito o nosso espaço também e nossa vocação, sabe, Luiz? Pensando em resultados que a gente teve ao longo dos anos, um aspecto importante pra gente é comunicação, né? Uma questão que a gente vê que foi subestimada, né, a importância pela geração anterior, e acho que cada geração tem seus méritos e suas falhas, e tá tudo certo, mas eu acho que é uma falha que a gente não quer replicar para frente, simplesmente, né? Vimos que foi subestimado, ok, vamos agir de maneira diferente. A comunicação na Liga do Araguaia é muito importante para a gente poder comunicar os bons exemplos, e de maneira não defensiva. Isso é uma questão que a gente sempre retoma também. A gente não quer ficar se defendendo de maus exemplos, dando foco para os maus exemplos que existem em qualquer atividade. A gente quer simplesmente contar a nossa história, do nosso ponto de vista, e contar os nossos bons exemplos. Tá, isso a gente tem trabalhado aí desde o início do grupo, essa comunicação realmente para um público externo. E isso já foi super importante em vários momentos, tá? Que alguma associação, por exemplo, alguma entidade precisou de um suporte, de um grupo que pudesse vir e mostrar, olha, aqui está um bom exemplo, você tem uma questão ali regional, política, que envolve, a gente não se envolve em questões políticas, a gente não vai lá e vai em um congresso, vai em uma assembleia, não é nosso papel fazer esse enfrentamento desse tipo de assunto, isso realmente não é nossa esfera, mas eventualmente a gente pode ser muito importante como um grupo que fala, olha, você está falando que aquilo ali é dessa maneira, olha esse grupo que atua lá, que representa um conjunto muito grande de produtores daquela região, e que eles têm aqui um histórico super comprovado de ações auditadas, de projetos que no mínimo colocam em dúvida de que as coisas são como está se alegando que são, sabe? Então a gente acaba sendo muito útil para diversos grupos, diversas associações, entidades que têm outro papel diferente do nosso, como um suporte mesmo, sabe? A gente respeita muito essa parceria, né, com essas entidades. Maravilha. Você trouxe um pouco do resumo, né, desses 10 anos aí, trouxe alguns dos projetos, inclusive, enquanto você fala que eu acompanho, né, no site de vocês aqui, para quem quiser saber mais sobre o trabalho da Liga do Araguaia, né, um pouco desse histórico, é só entrar ligadoaraguaia.com.br, né, o site é fácil, e só de projetos ali, né, ele citou aqui alguns, o Brás, Carbono Araguaia, Campus Araguaia, Garantia Araguaia, BC Araguaia, Rebanho Araguaia, Conserve no Araguaia, Araguaia Sustentável, ou seja, só aqui eu listei alguns dos que já foram realizados, estão ou não ativos, né, isso varia de forma de cada um. Então, assim, tem um trabalho muito emblemático, né? E como aí você destacou, Brás, você falou da questão comunicação, né? Que enxergou-se que precisava melhorar, né? Isso é um fato que acho que serve como exemplo para todo mundo do agro, né? Acho que a gente realmente entendeu que a comunicação nossa precisa ser mais assertiva, né? E isso é uníssono. Agora, eu queria que você me projetasse quais os próximos 10 anos aí para fazer um exercício aqui, né? De ações que vocês buscam, para onde vocês devem mirar,
né? Enfim, o que a gente deve ouvir da Liga do Araguaia nesse futuro próximo aí, na opinião do atual presidente? A gente está começando agora, Luiz, um projeto de crédito de carbono no solo, né? Um projeto ALM, que é a sigla, né? Que é sobre, na verdade, é mensurado não só o carbono no solo, mas todo o sistema produtivo, né? Tanto de emissões, né? Emissões entéricas, emissões de um óleo diesel, de um trator e tudo mais, quanto dos eventuais pontos de captura, com certeza o principal é o carbono no solo, né? O carbono incorporado ali, o aumento da matéria orgânica no solo ao longo dos anos. Esse é um marco muito grande para a gente, porque mostra que a nossa visão de 10 anos atrás, que a gente até enfrentou bastante ceticismo e tudo, a gente realmente tinha uma visão correta, né? Eu vejo que esse projeto vai acabar sendo o elo de muita coisa que a gente fazia no passado. Então, por exemplo, a gente tem um protocolo de verificação socioambiental, né, um checklist socioambiental. Isso vai provavelmente ser um pré-requisito para a entrada dos produtores nesse projeto. A gente vai fazer ações na comunidade que, de certa maneira, vão ser financiadas por esse projeto e vão, de uma maneira ou de outra, ser envolvidas nesse projeto. Um projeto, por exemplo, de monitoramento de queimadas na região como um todo. Eu acredito que esse projeto vai acabar sendo o elo de união mesmo, assim, de dar coesão para várias iniciativas que a gente tinha que acabavam sendo um pouco isoladas, sabe? E tanto do ponto de vista de comunicação também, né? É uma oportunidade muito boa de comunicar e de formar, fortalecer a coesão ali do grupo, esse projeto. Então acredito que ele vai ser o elo aí de bastante coisa que a gente faz. Alguns outros assuntos, eu acredito assim que a gente, ao longo do tempo, ao longo dos próximos 10 anos, vai criando condição de conseguir chegar mesmo neles, conseguir ter corpo e conseguir ter histórico, ter tamanho para conseguir trabalhar. Acho que tem dois assuntos aqui que sempre vão e voltam. Um deles é eventualmente conseguir ter um selo de carne Liga do Araguaia, tá? Eu acho que isso está cada vez mais próximo, como a gente já tem um checklist socioambiental, eu acho que utilizar isso comercialmente pode estar se aproximando, acho que é uma tendência do mercado, né? O próprio mercado consumidor demanda existe demanda, né, por essas marcas regionais, né, com parceria e tudo, mas eu acho que essa é uma possibilidade aí de nova frente para os próximos 10 anos. E uma outra frente que o Caio Penido tem bastante carinho por isso, mas que eu gostaria de ver fomentado na nossa região, acho que é super subaproveitado, talvez seja a parte de turismo, tá? Até um assunto que a gente não tem olhado tanto no curto prazo agora, mas acho que seria um bom fechamento, tá? De todos esses aspectos positivos, socioambientais que nossa região tem com aproveitamento de outras atividades econômicas ali dentro da nossa natureza, né? Do nosso meio. A gente tem vários lugares ali na região que são super pontos turísticos e realmente ainda não descobertos pelo mundo, tá? Realmente bastante subaproveitado. Até deixo o convite para todo mundo conhecer o Vale do Araguaia, as cachoeiras ali de Barra do Garça, de Nova Chavantina. Ele é a região de Cocalinho também, uma região super bonita. Tem o Rio Araguaia, o Rio das Mortes. Tem muita coisa para fazer por ali, realmente muito, muito legal. Maravilha, cara, muito legal. E o turismo que tá, né, desde a concepção de vocês, era uma das áreas que vocês, né, também já pensavam em atuar, né, desde da fundação. Só para aproveitar que você citou o Caio também aqui, como eu tinha citado, o Caio participou do episódio 74 do podcast. O título foi Premiar ao invés de boicotar, né, era o desafio de convencer o mundo, de que o compromisso ambiental do agro brasileiro deve ser valorizado. O Caio falando na época ali, já como o presidente do IMAC, o Instituto Mato Grossense da Carne, com uma atuação também igualmente exemplar, né, internacional, para tentar mostrar a realidade sobre o nosso agro, né, já que muitas vezes ela é deturpada, né, então um trabalho muito bacana, que vai em linha do que faz, né, inclusive a Liga do Araguaia, como o Brás tem comentado aqui, né, focar de fato na sustentabilidade como eixo principal, né, e encontrar os caminhos também de poder, quem sabe agora, passar a aproveitar comercialmente isso com um selo, enfim, com N projetos que existem por aí, como ficou bem claro nas falas dele. De modo geral, assim, dando um pouco de zoom out, né, dando um pouco de distância aqui, eu gostaria de ver mais valorizado em várias frentes os ativos ambientais da região, né. Eu acho que o carbono no solo, né, esse reconhecimento da real pegada de carbono dos sistemas agropecuários tropicais, né,
é um aspecto super importante, mas tem outros tipos de projetos de carbono que a gente pode desenvolver, de floresta em pé, de reflorestamento, né? Tem outras frentes. Tem pagamento por serviço ambiental de maneira não ligada a carbono, né? E o turismo, para mim, é só mais um aspecto de valorização de ativos ambientais, né? Eu tenho uma fazenda maravilhosa com cachoeiras, com rios maravilhosos e que não são valorizados. E isso, para mim, comunica muito bem com o aspecto de contar nossas histórias, né? Então, acho que os projetos de carbono são uma ótima oportunidade para isso. Eu acho que o turismo é uma ótima oportunidade para isso. De a gente valorizar os nossos ativos ambientais ao mesmo tempo que a gente fortalece a comunicação do agro de maneira muito mais positiva e muito mais saudável. A gente está chegando numa época de muita movimentação no campo, com os preparativos para o cultivo de uma nova safra de soja. E nessa hora, você sabe que poder contar com uma empresa que tem a semente disponível mais perto da fazenda é uma mão na roda, né? Afinal, se a semente chega na propriedade muito tempo antes do plantio, há risco de perda da qualidade. E se chega depois, é a janela ideal da semeadura que fica prejudicada. Pensando em eficiência, a Agrosol Sementes tem 2 unidades em regiões estratégicas para a distribuição de suas sementes em Mato Grosso. Uma na BR-070, em Campo Verde, junto à unidade de produção, e outra no moderno centro de armazenagem, tratamento e distribuição na BR-163, entre Sorriso e Lucas do Rio Verde. Juntas, estas 2 unidades possuem capacidade de armazenar sementes para o cultivo de 670 mil hectares de soja. Para a Agrosol, estar mais perto de quem produz é sinônimo de agilidade e segurança na entrega e, claro, cuidado com o produto. É garantia de sucesso para o cliente. Para informações, entre em contato com a Agrosol pelo telefone 66-2123-5201 ou acesse o site agrosolsementes.com.br e busque o atendimento personalizado diretamente com o representante mais próximo de você. Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende. Agora, Braz, eu queria só aproveitar, cara, a gente está quase caminhando para o fim aqui. Queria aproveitar que você, entre as suas várias atuações aí, profissionais, você falou do app, né, do AgroApp. Eu queria que você me falasse um pouquinho mais sobre essa startup, né, que tem também um conceito e um objetivo muito bacana, cara, que acho que é extremamente importante para o nosso agro. O AgroApp, Luiz, ele começou ali foi fundado inicialmente pelo Fernando, que é um produtor rural, meu amigo, sócio em várias frentes, com o Murilo, que é o agrônomo que atende ele e a família há muito tempo. E a demanda inicial que eles viram ali, a carência inicial que eles viram, foi o acesso à informação técnica de maneira rápida, de maneira offline, se necessário, de maneira curada, né? Uma informação que realmente seja de qualidade, tá? Hoje a gente tem informação sobre um conjunto grande ali de culturas, mais de 2 dezenas de culturas, acho que 23, 24 culturas. É um conjunto bem completo ali sobre doenças, sobre insumos, sobre defensivos. E esse acesso à informação acaba sendo ligado a tudo que a gente tem feito de uma maneira ou de outra, tá? A gente tem também ali um feed no início do aplicativo, que a gente tira dúvidas, os usuários perguntam, compartilham dúvidas. Então, realmente tem se tornado, tá, cada vez mais, uma comunidade de agro em todos os seus aspectos ali, uma comunidade de profissionais, produtores, tá? Hoje a gente já tem uma relevância bastante grande aí em termos de, por exemplo, pegando uma métrica, né, de agrônomos, a gente já tem 15 a 20% dos agrônomos do Brasil já instalaram o aplicativo, usam de alguma maneira, tá? Então, a gente tem uma relevância, um uso bastante validado aí pelos profissionais do campo mesmo. A gente tem um público bastante forte de agrônomos, de estudantes e de produtores, e de produtores bastante qualificados. Tá? A gente também tem tutoriais, a gente tem um conjunto de ferramentas ali que tem se desenvolvido para fomentar essa comunidade. Tá? Então, realmente, o aplicativo tá bem legal, recomendo. Convido todos aí a baixarem e experimentarem o aplicativo. É muito bacana, né? O próprio site, ele tem a definição, né? Como você trouxe aqui. Tudo sobre o agro com linguagem acessível, totalmente gratuito, na palma da mão, do jeito que você precisa, inclusive offline, como o Braz comentou aqui, né? E eu sou da opinião, Braz, de que quanto mais você ajuda a disseminar informação, conhecimento, né? Todo mundo ganha, né? Porque realmente é uma mola propulsora, né? Um combustível para que a gente dê passos cada vez maiores, né? Então, você unir tecnologia
e o conhecimento e torná-lo cada vez mais acessível é realmente um marco aí, né, para que a gente possa alavancar o nosso agro, né? E no agro a informação, ela circula o tempo todo, né? A gente tem demanda por informação circulando o tempo todo, seja para tirar uma dúvida, seja para consultar um produto, seja para fazer um curso, ver um tutorial, né? Algum material mais longo, ler notícias sobre o agro, ler algum relatório de mercado que sair, buscar preço de cotação, preço de insumos. Então a gente quer fortalecer cada vez mais o AgroApp como uma fonte de acesso à informação, de interação dessa grande comunidade brasileira do agro. E tem sido bastante legal, assim, um negócio mais recente meu, mas que tem crescido bastante ao longo aí dos anos e tem sinalizado aí uma história bastante positiva para frente. Maravilha, cara. Estamos chegando para o fim aqui, aí nós temos alguns pontos tradicionais no podcast, Brás, que você também vai fazer parte deles, né? Você vai participar desses pontos tradicionais aqui. Primeiramente é saber, né, de você qual aquela pergunta que você ainda não teve a oportunidade de responder, que não te fizeram ainda, seja pensando no agora, seja pensando lá na frente, uma pergunta que você gostaria que lhe fizessem para que você pudesse responder, enfim, deixar um recado para quem está ouvindo. Essa é difícil. Acho que eu nunca tinha pensado nessa. Se quiser deixar uma frase, enfim, fica à vontade. É que é um tema que é muito frequente, mas ele não é frequente para mim. Não me perguntam sobre ele, me perguntam sobre ele de outro aspecto. Nunca me perguntam como eu penso a minha sucessão, porque eu sou novo. E eu acho que essa é uma pergunta que nunca me fizeram, que é uma pergunta que eu acho que é bastante relevante, apesar da minha idade, né? Tenho 30 e poucos anos. E é um assunto que me preocupa bastante, viu, Luiz? Curiosamente. Tenho um filho novo, né? Tenho uma família que cresceu, né? E hoje, na verdade, existe quem tem conhecimento, capacidade, experiência para tocar atividade sou eu, e eu me vejo ainda muito distante de ter qualquer pessoa que tenha condição de tocar as coisas, todas essas diferentes frentes que eu falei, né, que esse equilíbrio entre diversificação e especialização, né, tudo que isso exige, tá? E essa é uma preocupação muito latente minha, assim, que realmente me ocupa minha mente, e que ninguém nunca me perguntou por assumir que por eu ser jovem eu não penso nisso, mas eu penso bastante. Legal, cara, legal, e é realmente uma provocação a outras pessoas pensarem também, né? Só por curiosidade aqui, para não deixar nossos ouvintes, né, também com esse ponto de interrogação. Então, na tua família, então, tem a sua mãe, e daí você tem uma irmã e você, é isso? É um casal de filhos aí. Isso. Entendi. E aí, hoje você é quem tá como gestor aí, né, dos negócios da propriedade. É Agropecuária Sucuri, né, o grupo, né? É isso? Isso mesmo, Agropecuária Sucuri. Maravilha. Então, realmente é um ponto de interrogação que você deve dormir várias e várias noites pensando nele, né, cara? Como programar a sucessão. Realmente, eu fiquei pensativo também com essa pergunta. Talvez por uma questão pessoal minha de ter perdido um pai precocemente, né? Eu tenho muito latente o quanto é fácil morrer, né? O quanto é frágil, né? Essa condição nossa de estar vivo, ela acaba a qualquer momento, né? E quando a gente coloca 20, 25, 30 anos na conta, né? Eu acho que eu, de maneira assim, um pouco dura comigo mesmo, né? Sabendo da minha fragilidade. Realmente é uma preocupação de curto prazo minha, né? Mas pensando em perguntas que nunca me fizeram, essa é uma pergunta importante, que nunca me fizeram simplesmente por assumirem que eu sou novo. E assim, eu compactuo, né, justamente com você, também tive, né, uma perda no pai muito precocemente, né, então ele tinha 48 anos de idade, então é algo que você imagina que vai acontecer logo muito, muito distante, né, e quando acontece de uma maneira precoce, realmente você muda a maneira de pensar ou passa a também colocar no seu pensamento essa preocupação, né, como você bem detalhou aqui. A próxima pergunta é mais tranquila, tá, Brás? Me traz uma curiosidade sobre você para os nossos ouvintes aqui. Uma curiosidade que acho que muita gente não sabe, mas eu já gostei muito de viajar, eu já fiz muito mochilão. Eu saí andando pelo mundo aí quando era novo. Fiquei mais de 6 meses uma vez viajando pela Índia, para todo quanto é lugar, para China, para Sudeste Asiático, para Rússia. E é uma coisa que eu tenho bastante gosto, assim, simplesmente viajar e sair pelo mundo. Pela minha configuração atual, não tenho conseguido, mas eu já viajei bastante. Já gostei bastante de estudar língua, já cheguei a ter alguma fluência em 5 línguas, hoje todas enferrujadas,
Mas é uma curiosidade sobre mim que tem se perdido, mas do nada ela volta quando minha organização pessoal do nada comportar isso. E acho que muita gente vai falar, nossa, mas você do nada deu a louca, né? Eu falo, não, deu a louca não, a louca deu tem muito tempo. ela só tava encostada. Tá no momento ali de descanso aí, a loucura. Antes de eu partir para a última aqui, que é a derradeira mesmo, que é mais o agradecimento e tudo mais, deixa eu só aproveitar, cara. Dentre tantas, né, as atividades que você faz, me fala um pouquinho, brevemente, da tua rotina, cara. Como que é teu dia? Porque são várias frentes de trabalho, né? Muitas vezes você tem que estar certamente olhando para o computador ou no telefone. Como que é o teu dia a dia aí? Já que você citou a falta de tempo para voltar a fazer as loucuras das viagens, dos mochilões. Luiz, é um grande contínuo de caos e confusão. Porque eu tenho um zelo muito grande por todos os assuntos, né? Não só de trabalho, meus assuntos pessoais. E eu tenho muita dificuldade em abrir mão e abaixar a barra, assim, do cuidado que eu quero ter com todos esses assuntos. E hoje, com o trabalho remoto, né? Eu tenho questões que eu tenho que resolver em São Paulo, questões que eu tenho que resolver em Goiânia, questões que eu tenho que resolver no Mato Grosso. Eu tenho uma rotina muito forte, assim, de trabalho de celular, de WhatsApp mesmo, de computador, de viagem, de aeroporto, de carro, de maneira, assim, até difícil de programar. Trabalho um tanto relevante de casa, tá? Então, com as complicações aí de se trabalhar de casa, né? E a vantagem e a desvantagem de poder se trabalhar de qualquer lugar é a mesma, né? Que você pode trabalhar de qualquer lugar em qualquer horário, você também tem que trabalhar de qualquer lugar em qualquer horário, né? Nem sempre quando você gostaria. Então, realmente, os assuntos se misturam muito na minha rotina, tá? Pelo próprio perfil do trabalho de rural, né? Sábado, domingo, muito cedo, muito tarde, né? As coisas acontecem, elas têm que ser resolvidas. Então é um grande contínuo de trabalho, assuntos pessoais e viagem para família, mas também é viagem para trabalho. As coisas se misturam bastante. Mas felizmente eu gosto muito de todas elas, então para mim não é um ponto ruim, não. Eu gosto até desse compartilhamento assim de momentos e de viagens e de experiências. Maravilha. Fica com aquela sensação de que faltaria umas 3 ou 4 horas pelo menos para conseguir cumprir tudo que precisa durante o dia? Com filho novo e com tudo, realmente falta bastante hora no dia, mas tá bom, melhor assim, a vida é curta. A correria é boa demais, né, cara? Correria é que as coisas estão acontecendo, né? Dizem que, como que é, pedra que rola não cria limbo, né? Mais ou menos por aí, né? Então, acho que a gente tem que realmente aproveitar e seguir adiante. Cara, só para pedir aqui às pessoas que estiverem ouvindo, quiserem buscar um pouco mais contato teu para conhecer você, como é que vai? Te procura nas redes sociais? Como é que te acham aí? Eu não sou muito ativo em Instagram, em algumas redes sociais, tá, Luiz? Mas podem me procurar no LinkedIn. LinkedIn eu respondo, eu tenho um pouco mais de interação ali no LinkedIn. Brás, C de custódio, Pérez com S, Neto. Podem me adicionar ali que tô totalmente acessível. Maravilha, maravilha. Brás, cara, agora é só te agradecer, cara. Obrigado por dividir 1 hora desse tempo corrido aqui com a gente, né? Contando um pouco da tua trajetória, trazendo os teus pensamentos, tuas preocupações e, claro, o trabalho, né? Especialmente da Liga do Araguaia, né? Esse trabalho diferenciado que comemora 10 anos esse ano e que tem que ser sempre lembrado, né? Eu sou da ideia de que todas as datas comemorativas, né, simbólicas, 5, 10, 15, 20 anos, elas precisam ser de fato valorizadas porque é a consolidação e a continuidade de um trabalho, né? Que começou sob muita desconfiança, como você citou, sob algumas críticas ali, né? As pessoas eram céticas, né? E realmente o tempo vai mostrando que o caminho e a iniciativa foram super valiosas e pensaram à frente, né? Então, parabéns, mais uma vez, representando a Liga do Araguaia, né? Parabéns por essa jornada, por essa história, né? De uma sucessão que não estava programada naquele momento para acontecer e matando no peito tudo isso e por, né, dentre tantas as profissões e os trabalhos que você desenvolve, se enxergar cada vez mais, né, como alguém do campo, né? Acho que isso é fundamental, né? Um criador de vaca, como você mencionou. Obrigado por ter participado aqui, viu, cara? Sucesso. Tá ótimo, obrigado, Luiz. Obrigado aos ouvintes, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu?
Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.